Perda de massa muscular à medida que a gente vai envelhecendo, você já deve ter ouvido falar. Se você tem mais de 40 anos, você já está começando a apresentar essa perda de massa muscular do envelhecimento, que é a chamada de sarcopenia. E ela vai dificultar você fazer essas atividades do dia a dia, a carregar pesos, vai ser responsável pelo surgimento de dor nas costas. E o que muita gente não fala, muita gente só se preocupa com a osteoporose, que é a perda de massa óssea, mas a perda de massa muscular, a sarcopenia, ela influencia a osteoporose, além de influenciar todo o nosso corpo. Sabemos que essa perda de massa muscular, ela não vem sozinha, ela vem associada à degeneração do sistema nervoso central, ou seja, processos de memória vão ficar diminuídos, então aquela capacidade de aprendizado sua não vai ser a mesma. É associado também à resistência à insulina, que é um passo inicial para o diabetes tipo 2, a obesidade, exatamente quando você perde massa magra, o que é que vem ocupar no lugar dessa massa magra? O tecido gorduroso. Algumas outras doenças também são relacionadas à perda da massa muscular. Existe uma possível ligação da perda da massa muscular com o aumento da incidência de câncer. E agora eu vou dar 5 dicas para minimizar o máximo possível essa perda de massa muscular à medida que você envelhece. Número 1, aumentar o consumo de proteínas. Por que o consumo de proteína? A proteína é o tijolo para a construção muscular. E eu vou lhe mostrar aqui nesse artigo publicado agora, tem um pouco mais de um mês, 2020, bem recente, mostra que estamos ingerindo pouquíssima quantidade de proteína durante o dia. Nesse artigo, publicado aqui na Nutrients, o que é que ele evidenciou aqui? Em laranja aqui, seria o básico de proteína recomendada por cada refeição. Seria mais ou menos 0,2 gramas por quilo de peso por refeição. Mas o ideal é que fosse consumido o dobro disso aí, que seria 0,4 gramas por quilo de peso por refeição. O total de proteína consumida no dia seria de 1,6 gramas por quilo por dia, muito além do consumo do que as pessoas têm feito. E à medida que vamos envelhecendo, o nosso consumo de proteínas vai ficando cada vez melhor. Então, o primeiro ponto é aumentar a quantidade de proteína nas refeições. Se você tem 3 ou 4 refeições, aumenta o aporte de proteínas, por exemplo, com ovo, com a proteína magra ou com a suplementação. É interessante que a suplementação do famoso whey protein, que é a proteína do soro do leite, ela é bem interessante para aumentar o nosso aporte proteico. O que é que seria ideal? Mais ou menos 20 gramas de whey protein seria consumido após a atividade física em indivíduos que forem mais novos. Já os indivíduos mais velhos, eles precisam de mais proteínas. Então, por exemplo, minha mãe com 76 anos, ela consome 2 porções de 20 gramas de whey protein depois da atividade física, ou seja, 40 gramas. Número 2, aumentar o consumo da creatina. A creatina tem um efeito fantástico no aumento de massa muscular. E como é que a gente deve fazer essa creatina? O consumo de creatina deve ser feito 5 gramas por dia. Porém, eu indico você fazer o que a gente chama de carga de creatina. Nos primeiros 5 dias de uso, você vai utilizar 20 gramas no primeiro dia, 20 gramas no segundo, 20 gramas no terceiro, 20 gramas no quarto e 20 gramas no quinto dia. No sexto dia em diante, vamos utilizar 5 gramas. A creatina pode ser utilizada no longo prazo. Antigamente falava assim, o consumo de creatina vai aumentar problemas renais, problemas hepáticos. Hoje já está muito bem documentado que em pessoas normais que não têm patologias, o uso da creatina, ela pode, na verdade, até minimizar a probabilidade de você vir a ter um problema renal ou um problema hepático. Número 3, aumentar o consumo de ômega 3, exatamente aquelas boas gorduras do peixe. O ômega 3, ele tem uma ação excelente, ele vai fazer parte dos fosfolipídios da membrana muscular, e isso vai auxiliar o nosso aumento de massa magra. Além disso, o ômega 3, ele vai agir num botão que está lá dentro do músculo, que eu chamo de um botão de liga e desliga, chamado de mTOR. Quando você liga esse botão, ocorre uma mensagem para o aumento de massa magra. E o consumo de ômega 3, o ideal seria 1 grama de ômega 3, a dose aproximadamente seria 2 cápsulas de 12 em 12 horas, 2 cápsulas de 1 grama. Porém, assim, eu digo aproximadamente porque isso vai variar, isso vai depender da avaliação do paciente. Número 4, aumentar o consumo de vitamina D. A deficiência de vitamina D está associada à perda de massa muscular. Muita gente já sabe dos benefícios da vitamina D, que também chamam de hormônio D, mas algumas pessoas não falavam isso, do efeito protetor da vitamina D na nossa massa magra. E número 5, na minha opinião,
o mais importante de todos para o aumento de massa muscular? O treinamento resistido, exatamente a musculação. Você precisa estressar o seu músculo para que ele cresça. Na verdade, o crescimento muscular é uma resposta de adaptação para o seu corpo no outro dia conseguir pegar aquela carga que você pegou no dia anterior com mais facilidade. Aí o músculo ele vai se adaptando, ele se adapta com o crescimento. 2 tipos de modalidade de treino são os que eu gosto. O treino de força, você tentar carregar a maior carga possível, ou o treino que a gente chama treino metabólico em si. Você não vai pegar a sua maior carga, mas o objetivo, tanto no treino de força quanto no treino metabólico, é você alcançar a fadiga muscular. É o músculo cansar. Antigamente falava assim, não, série de 10 é para aumentar a massa magra e série de 15 é para definição. Isso não existe, entendeu? Porque o músculo ele não conta. Você acha que o músculo está contando 10, 15? Então o objetivo é você chegar lá na fadiga. E eu vou aproveitar esse momento agora e eu vou dar a 6ª dica. À medida que vamos envelhecendo, nossos níveis hormonais começam a cair. Por exemplo, os nossos níveis começam a cair já a partir dos 30 anos. Exatamente por isso, aqueles atletas de alta performance, normalmente eles têm o ápice da carreira até os 30 anos. Depois disso, a gente começa a ter uma perda do rendimento. Então, a reposição hormonal, quando bem indicada, pode trazer resultados excepcionais na diminuição da perda da massa magra e até na reversão no aumento da massa muscular.